Olá, boa noite, seja bem-vindo. Que bom estarmos mais uma vez juntinhos aqui no Entenda a Notícia. É um resumo semanal do que acontece no Brasil e no mundo, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 da noite, aqui no YouTube, a Rede Século XXI. Que bom tê-lo aqui. Quero fazer uma pergunta a você que está me vendo nesse momento aqui no nosso podcast. Você usa óculos? Ainda não? Possivelmente você vai usar óculos no futuro. E é sobre visão que nós vamos falar nesse nosso bate-papo. Pessoal, aumentou muito o número de pessoas, principalmente motoristas, com problema de visão no Brasil. Para termos uma ideia, em 2014 tínhamos 14 milhões de motoristas com problema de visão. Nesses 10 anos que se passaram, são quase 25 milhões de pessoas, motoristas, que hoje aderiram à questão do óculos. Ou seja, um aumento de quase 80% na população brasileira que dirige, que tem a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E falando em Carteira Nacional de Habilitação, o oftalmologista é um papel principal nesse aspecto. Você, quando vai tirar a sua carta, você tem que passar por um oftalmologista, por um médico, para saber como é que está a sua visão, até para que saiba se você está habilitado ou não para tirar a sua carta e se você deve ou não usar um óculos. Por isso, o nosso convidado de hoje, Dr. Leôncio Queiroz, ele é o diretor do Instituto Penido Burnier, na cidade de Campinas, está aqui conosco, vai bater um papo e vamos falar a respeito desse número exorbitante de motoristas que estão com problema de visão. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Billy. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Século XXI e nesse programa de suma importância, Entenda a Notícia. Doutor, de 2014, como eu falei na abertura, para 2024, são quase 80% dos motoristas no Brasil que adquiriram, se é que pode dizer desta maneira, né, o problema de visão. O que é devido a que isso, Bom, doutor? primeira coisa, a população brasileira está envelhecendo mais. Nós temos hoje um número maior de motoristas. Nós temos o número de carros que é colocado todo dia e todo mês pela indústria automobilista aumenta muito, né? Ano a ano, mês a mês. Então, hoje nós temos um número de condutores muito maior do que tínhamos. E estão envelhecendo. Outro fator é que quando você envelhece, quando você tem essa necessidade, nós acabamos tendo que utilizar óculos. Aparecem os vícios de refração, que são a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e o déficit de visão visual para perto, que é a presbiopia, que acontece depois dos 40 e poucos anos. Então, a expectativa do número de condutores em relação ao número de usuários de óculos, que é o que essa notícia veio, o primeiro ponto que ela colocou pelo aumento, é esse. Agora, nós temos que entender algumas coisas, Billy. A CNH é uma concessão do Estado ao cidadão. E a concessão você dá e você tira. E o médico que está lá no Detran, ele não é, muitas vezes, um oftalmologista. Porque o exame não é de vista, o exame não é de acuidade visual, o exame é de saúde. E saúde é o bem-estar físico e psíquico e social. Mas nesse caso, doutor, ele não é reprovado naquele momento, quando ele faz o teste das letrinhas lá, né? Na sua leitura, né? Ele não sendo um oftalmologista, ele tem essa autorização para reprovar ou não, nesse Tem, caso? porque ele foi treinado para isso. E nós temos a legislação que diz que abaixo de 50% de visão, abaixo de 50% de acuidade visual com correção, você não pode ter a carteira de habilitação. E hoje, o que eu noto é que todos os condutores, a carteira é minha. Eu nunca bati, eu nunca fiz um ponto, nada. Mas não é só isso. Se ele tem uma deficiência, não só na visão, mas em qualquer outro sistema, locomotor, o que seja, ou se ele tem algum problema de alcoolismo, alguma outra coisa, nesse momento também vai ser
quantificado e muitas vezes tirado ou diminuído aquele tempo. Hoje, aumentaram para 10 anos alguns interstícios dos mais jovens para o novo exame, ou seja, você faz um exame e a carteira de habilitação tem 10 anos de validade. Aos 20 anos, aos 18 anos, até isso pode ser. Mas acima de uma certa idade, eu acho isso muito perigoso, porque em 10 anos muita coisa pode acontecer. Um diabético pode ter um sangramento, ele pode ter alguma alteração visual, uma catarata pode surgir em muito menos e ele ter a sua acuidade visual. O que falta no motorista, o que falta no condutor brasileiro é consciência. Dele chegar e falar, ele muitas vezes teria que falar para a família, eu não vou dirigir mais. Mas não é isso que a gente assiste. Né? Mas uma situação que chama muita atenção, principalmente para nós aqui no Brasil, é o número de acidentes que tem acontecido, principalmente com motoristas de caminhão, que pela falta de usar o óculos, né, que na maioria das vezes que vem a causar esse tipo de problema. Qual que é a recomendação para essa pessoa que tem que usar o óculos e não usa? Qual outra maneira ele poderia optar? Olha, cirurgicamente, no caso. A cirurgia refrativa seria uma para correção da miopia. Mas eu não acho que seja por aí o caminho. O motorista, vamos chamar, como diz o motorista profissional, ele tem uma série de problemas. Eu lhe digo isso porque eu também sou perito em medicina do tráfego. Não o exerço, mas tenho a certificação e já estudei muito o motorista no Brasil. O motorista no Brasil, ele tem muitas vezes um excesso de carga horária que ele fica no trânsito. Realmente, o motorista, ele cuida mais da boleia, mais do caminhão, do que da sua saúde. Esse é um problema. Eu já fui fazer exame de acuidade visual em centros de distribuição de carga e pude ver os problemas que o caminhoneiro tem. Então, nós temos que estar atento. Outra coisa que eu acho que a matéria não levou em conta, mas que é muito sério, é a desatenção que muitas vezes o motorista tem hoje, independente de ele estar com a visão corrigida ou não. O número de, hoje, condutores que ficam... Nos Estados Unidos nós temos campanhas para isso, aqui eu não tenho visto, para evitar o testing, evitar a digitação, evitar ler uma mensagem no WhatsApp, evitar uma série de coisas, é muito importante. Que tira a atenção dele no seu dia a dia. Outra coisa, vamos dizer os GPS da vida. Né? Eu já estou numa idade que, apesar de eu não necessitar de óculos para distância, para meia distância, que é o online, que é o painel, eu preciso, certo? Então eu estou com o GPS me orientando. Se eu não estiver de óculos, eu não vou saber a rua devidamente, com a mesma atenção necessária. Então é muito grande o número de condutores que precisam de óculos. Na época da CNH, da renovação, eles fazem o óculos e depois não o utilizam. E vão lá olhar o GPS, ele leva mais tempo. Nós sabemos que uma pessoa que tenha 100% de visão, a 90 km por hora, ele tem em torno de 3 segundos que ele lê a placa. Isso sem falar na questão da durabilidade da viagem dele, principalmente se tratar noturna, né? Se ele tiver 50% de acuidade visual, ele já vai ler aquilo em 2 segundos. E se ele tiver menos que isso, ele tem 1 segundo a 90 km por hora para ler. Então, entre você ter o reconhecimento e a resposta, a visão é fundamental. Né? Eu digo a mesma coisa para os pilotos de aeronave. Hoje, a necessidade... Hoje não é... O piloto não fica olhando, mas ele olha a carta e olha o instrumento. Então, a visão de meia distância tornou-se muito importante após os 40 anos de idade. E eu não estou vendo a consciência dos condutores em aceitar o uso da refração, o uso do óculos, para melhorar a sua resposta, para poder ter uma atenção maior.
E isso tudo que a gente viu aí na matéria, que vamos dizer que praticamente quase dobrou o número, são pessoas que O senhor hoje... acredita que isso é devido também à falta de informação? Eu não acredito que... Pode ser que seja, mas o exame, ele faz uma triagem, ele é mais exigente com relação a isso. E hoje existem mecanismos que o perito ele pode utilizar, certo? Ele não é obrigado a dar 10 anos, o usuário, o condutor, acha que se dentro da faixa etária dele ele tem direito a 10 anos, mas o perito, ele é a lei ali. Ele está transvestido do delegado. Se ele quiser dar 7 anos, 5 anos, 3 anos, ele é a autoridade. Muitas pessoas têm perdido a carteira de habilitação por esse falta da questão da visão, né? A falta do óculos. A partir de que idade que é recomendado a pessoa fazer essa perícia? Olha, passar pelo seu oftalmologista. Quando você... Antigamente, quando você recebia a carteira, você faria a primeira renovação aos 40 anos. Certo. Pelo menos o meu foi assim. Hoje não. Começa aos 18, você tirou a carteira com 18, você vai fazer aos 28. Você tirou a carteira aos 20, vai fazer aos 30. Então, o interstício mudou. Até uma certa idade são 10 anos e depois é 5, e já após os 65 anos é 3. Ou seja, você faz o exame, o computador já pela sua data de nascimento, ele já vai lhe dar os 3 anos. E eu vejo muitas vezes que recebe 1 ano, né? Porque o perito percebeu, quer seja pela visão, quer seja por algum déficit motor, algum problema, que a pessoa ela tem aquele 1 ano para, vamos dizer, resolver a saúde dela, para depois continuar com a CNH. Infelizmente, nós temos aquele tipo de pessoa também que usa óculos no seu dia a dia, tá ali. No meu caso, é para visão próximo, perto, para leitura, né? E quando vai renovar a sua carta, por exemplo, não quer ali apresentar o seu óculos para que não venha constatar na sua habilitação que ele deve usar óculos, né? Até por questões de polícia, rodoviária, esse tipo de coisa e tal. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? Se estiver na carteira que ele tem a letra A, que ele precisa de óculos para dirigibilidade, e ele não estiver dirigindo de óculos, é uma falta grave. É apreensão do carro e da carteira. Ele tem que buscar outra pessoa para ir buscar o carro. Correto. Né? Então, depois ele tem outras restrições que o perito pode lhe dar. Proibido dirigir após o pôr do sol, porque tem pessoas que a visão noturna é muito ruim. E no exame de aptidão lá da CNH é feito o teste de ofuscamento, são feitos, não é só isso. Outra alteração é o campo visual. Nós temos pessoas que têm glaucoma, que têm uma restrição do campo visual, ele perde a lateralidade. É limitada. Então, esse indivíduo, ele pode mascarar no exame que ele enxerga 100% de uma maneira tubular, mas ele não tem lateralidade. Então, se o perito detectar, ele não vai, ele vai caçar a carta dele, apesar dele ter 100% de visão. E são esses mecanismos que eu acho de segurança do trânsito, segurança da condução e também segurança do pedestre, é que muitas vezes não são respeitados para o bem da mobilidade urbana. Correto. Você que está junto conosco no Entenda a Notícia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Também aproveita, dá lá o seu like, o seu curtir. Será um prazer sempre tê-lo aqui conosco todas as segundas-feiras, a partir das 7 da noite. Doutor, qual que é a importância, então, da prevenção desse diagnóstico para as pessoas? É muito importante. E tão importante quanto a prevenção, é importante a consciência, a conscientização que o motorista tem que ter. Vamos dizer um motorista que tem o início de uma catarata. Existem diversos tipos de catarata, sendo que essa catarata senil é mais importante. Após os 60 anos, 65 anos, a prevalência de catarata na população é muito grande. E hoje, quem tem 60, 65 anos é um jovem. Então, ele está ativamente, ele quer dirigir, ele necessita
porque o direito, não é só o direito de ir e vir, porque não é só com a mobilidade dele, seja de pedestre, mas o carro e tudo isso, lhe faculta necessidades. Então, de dia, com a luz do sol, ele vai ter uma acuidade visual. À noite, ele vai ter outra. Um farol contra, às vezes, já lhe tira totalmente o senso. Ele deixa de ver as faixas na lateral da estrada, a faixa branca, se ele está no centro, se não está. E isso, muitas vezes, o exame não pegou. Está falando assim, o senhor pode ter a sua carteira até 2030. Mas hoje ele está em 2024, né? Ele já não está com uma boa acuidade visual. Então é muito difícil aqui no Brasil a consciência da pessoa. Ele acha que porque o médico deu ali, ou se ele enganou o médico nos 10 anos, é um direito dele. E não é. A CNH é uma concessão do Estado ao cidadão. Doutor, qual é a recomendação como oftalmologista, principalmente para as pessoas com um pouquinho mais de idade, ao dirigir à noite? Porque tem muita gente que acaba optando, um exemplo, né? Vou usar um óculos escuro, devido ao reflexo dos faróis que vem, farol alto e tal. Qual é a recomendação que o senhor dá? Billy, antigamente tinha aquele óculos amarelo, né? O âmbar, que realmente ele é polarizado e ele melhora um pouco a visão noturna. Mas tem alguns óculos com algumas colorações hoje, a grey, a acinzentada, que às vezes diminui o contraste e te tira a visão, certo? Então, vai muito do campo visual que a pessoa tem e da cor que ela tenha, que ela veja que realmente ajuda ela a dirigir. Hoje nós temos uma imensidade de filtros, de colorações que a gente pode colocar em óculos que podem ajudar muito o condutor ou podem também atrapalhar. E não podemos nos esquecer que existem categorias, né? Quem dirige carro geralmente é categoria B, quem dirige um veículo um pouco maior, nós temos a C, a D e a E, que é o motorista de cargas perecíveis, de caminhões mais pesados, até o treminhão, tudo isso. Então, dependendo da categoria, a exigência de acuidade visual, a exigência de saúde dele é maior. Correto. E às vezes, você como perito, você às vezes como oftalmo, eu me deparo, por exemplo, com um indivíduo que tem 60 anos, tem glaucoma que nunca foi prevenido, porque o glaucoma é uma doença de diagnóstico do oftalmologista. 51% às vezes dos pacientes com glaucoma que vão ao meu consultório já tem perda de campo visual, tem perda da visão lateral. Eu dou o colírio que ele precisa pingar religiosamente para o resto da vida para quem no glaucoma, o que você perdeu está perdido de visão, e ele não leva em conta e segue com o glaucoma dele perdendo visão. Nesse caso, doutor, qual é a recomendação que o senhor dá para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, no nosso podcast aqui? Qual é a sensação da pessoa que está iniciando glaucoma? O que ela sente? Quem está no início do glaucoma não tem não tem muito sinal, dificuldade. Ele pode no final da tarde olhar para aquela luz da rua, ver um arco-íris porque tem um certo edema de córnea, porque a pressão está meio alta, mas ele ainda não tem uma perda de campo visual importante. Geralmente as perdas, quando ele começa a notar que ele está com perda de campo visual, é porque já está bem efetiva. E o glaucoma é uma doença extremamente complexa. O que ele perdeu de visão, vamos dizer, ele está sendo afetado hoje, vai levar, às vezes, uns 5, 7 anos para se manifestar como perda de visão. Por exemplo, a pessoa começou a ter aquele sintoma, estou tendo muita dor de cabeça, isso aqui, deve procurar um oftalmologista? Eu digo o seguinte, aos 40 anos, primeiro não é buscar o oftalmologista só quando o perito diz para você que você não passou no exame do CNH. Certo? É comum negarem a renovação da CNH
E daí o paciente, o condutor, vai desesperado na minha sala. Eu estou dentro do meu mês, eu preciso, porque eu já paguei a taxa. E às vezes ele está com catarata, isso leva 2, 3 meses, Tem que tratar. na melhor das hipóteses, para a gente fazer cirurgia até a reabilitação da visão e torcer para que isso seja só a catarata ter a visão, com a cirurgia de catarata, ter a visão restaurada. Então, se ele, após os 40 anos, eu acho que a gente tem que fazer uma visita ao oftalmologista regularmente. Quem tem portador de glaucoma na família, quem tem alta hipermetropia, ou que tem uma miopia, seguir os interstícios, que uma refração, o grau do óculos, ele muda a cada 24 meses no máximo. Então, a cada 24 meses, ele procurar oftalmologista. Agora, se ele tiver reumatismo, fizer uso de alguma medicação crônica, se ele tiver asma, como que toma muita cortisona, já usar colírios, esta visita tem que ser um pouco mais a miúde. Ok. Tem uma data limite para a renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Olha, a pessoa está com, estou dando um exemplo, 90 anos, mas ainda está inteiraça, quer dirigir seu eu vou lhe carrinho. dizer o seguinte, esse é um problema que eu tenho tido. Como eu sou neto, filho de oftalmologista e já estou na prática há 40 anos praticamente, eu já tenho pacientes centenários. Centenários? Que maravilha. Eu tenho paciente com 105 anos, tem algum... E, às vezes... Mas dirigem, doutor? Espere aí, eu vou chegar aí. A acuidade visual deles é perfeita. Operaram catarata, óbvio que tem pacientes que têm degeneração macular, mas eu tenho pacientes que têm 103 anos e têm a acuidade visual de 60% a 70%. Pela visão, ele poderia renovar a CNH. Como o exame não é só de visão, é um exame de saúde, correto, ele não tem reflexo. Correto. Muitas vezes ele não tem, o cognitivo dele não está bem. Então, tudo isso interfere na hora da sua resposta no trânsito. Então, não é só enxergar, né? E é isso que muitos não têm consciência. É comum eu receber, o paciente fala assim, eu nunca tive um ponto, meu neto tem mais ponto que eu nunca dei uma batida. E ele enxerga, mas ele já não, ele claudica, ele toma medicamentos que podem afetar o dia a dia dele, ele pode ter lapsos e tem uma série de coisas. Então, está muito importante hoje esse problema da dirigibilidade e da conscientização. Sem contar que nós temos, hoje você sai para dirigir, o que você tem de motoqueiros, de bikers, e de rota disso e rota daquilo. Então, ficou algo muito complexo e isso influi na nossa segurança e na nossa saúde. Hoje em dia, o que é muito prejudicial à saúde visual? Eu diria a você que nós vamos ter uma geração que hoje está sendo formada, que começou a usar o online. Nós também usamos o online, mas muito menos do que as crianças. Eu tenho um neto de 2 anos. Ele já mexe no celular. Ele já assiste toda hora seus filminhos no celular. A própria mãe coloca ali o celular. Então, nós estamos transformando essas crianças numa visão proximal muito precocemente. Quando nós estamos olhando uma telinha, a gente pisca menos, a gente acaba tendo mais olho seco. Então, é isso que eu tô percebendo. Nós estamos com uma valorização de uma visão do online, uma visão mediana, muito maior do que a gente tinha muito próximo ou distante. Qual é a recomendação que o senhor dá para os pais nesse caso? O senhor que tem um neto de 2 anos, é limitar? É tempo de uso? Eu acho que antes dos 3, 4 anos, a criança não deve ter acesso nenhum a essas engenhocas eletrônicas. As pessoas que vieram perder a sua habilitação por questões visual, ela tem um tempo a se cumprir para depois novamente tentar reconquistar a carta? Isso, vamos dizer que ele ganhou um exame, ele ganhou a categoria de inapto pela visão. Correto. Existem pessoas que ficam cegas por catarata.
E a catarata é a cirurgia mais realizável no globo terrestre, porque o mundo inteiro está vivendo mais, e temos 2 olhos. Então, esse paciente operou a catarata, ele pode ter a sua visão. Novamente, ele faz o exame, né, dentro daquele ano, e tem a sua visão, a sua carteira renovada. A pessoa que por um incidente venha perder uma das vistas, ela automaticamente perde a sua habilitação? Isso nós temos uma gama muito grande de condutores que são os monoculares. Ou seja, ele tem visão de um olho, apenas de um olho. Uma acuidade visual em um dos olhos apenas. Isso, dependendo de categorias como a D, a E, ele não pode ter essa CNH. Mas a categoria que é a B de veículos, ele vai poder ter. Mas ele tem que enxergar 80% com esse único olho. 80%? 80%. Isso tanto para o motorista de caminhão, ônibus, carro, isso que eu lhe disse. Quem é monocular não vai poder dirigir caminhão. Tá. Mas pode dirigir carro. Moto pode? Moto muitas vezes pode. Muito bem. Então a principal recomendação, uma delas que o senhor nos apresentou aqui, passou dos 40 anos, oftalmologista. Oftalmologista. Por que essa base de 40 anos, doutor? Porque aos 40 anos, o nosso mecanismo de foco, o olho perde a sua visão de proximal. Você continua enxergando de longe e para perto já fica um pouco mais difícil. Então é aí que muitas vezes a vida começa aos 40 com óculos. O míope, muitas vezes, ele tem que tirar o óculos para ler. Agora, se ele tira o óculos, como é que ele vai enxergar a distância para dirigir? Não há como. Não há como. Então, a vida, a visão, elas são dinâmicas e precisam ser sempre calibradas de acordo com a idade, adequadamente com a nossa saúde. Quais são os fatores que fazem com que a pessoa venha perder a visão? Por exemplo, fumar, beber, enfim. Eu diria para você que álcool e dirigibilidade são incompatíveis. Acuidade visual, com fatores como o tabagismo. O tabagismo pode trazer mais precocemente a catarata, assim como o excesso de radiação ultravioleta também pode transformar a catarata de uma maneira mais precoce. Então não existe um único fator, né? Nós sabemos que tem famílias que têm catarata muito precoce. Eu já operei catarata de pacientes aí com 44 anos, 45 anos, sem contar as cataratas traumáticas ou as cataratas congênitas. A alimentação influencia, doutor? Sempre a alimentação influencia, né? E o diabético, e dia a dia aumenta a prevalência de diabetes no país, o diabético precisa de uma boa dietética e também ele pode ter problemas oculares após 5, 7 anos de diabetes terríveis. Quantos diabéticos nós não ouvimos falar que ficaram cegos pelo diabetes? E a questão do óculos de sol, é recomendável isso no seu dia a dia, fora do trabalho? A proteção ultravioleta ela é necessária para não só retardar a catarata, mas hoje nós recomendamos a proteção após os 15 anos de idade, porque nos parece, estudos que a gente tem feito recentes, a medicina às vezes leva 10 anos, 15 anos para sedimentar, para sedimentar um conceito, né? Na pandemia nós aprendemos que a luz do sol também ela pode ter efeitos benéficos para evitar a progressão da miopia. Muito bem. Doutor, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, nosso podcast aqui, o doutor usa óculos também, que eu estou vendo aí. Sim, eu sou presbítero, eu uso para perto. Muito bem. Anualmente passa no oftalmologista também? Bom, eu estou quase que diariamente, né? Porque assim como eu meço a acuidade visual dos meus pacientes, algumas vezes repetidas ao dia, eu também estou medindo a minha, né? Porque se ele não enxerga, eu também tenho que enxergar ou não enxergar. Doutor, adorei o nosso bate-papo aqui, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Billy, foi um prazer e o que precisar aí da gente, estamos à disposição.
Estamos finalizando mais um Entenda a Notícia. Um forte abraço a você. Não esqueça, curta aí, dê o seu like, inscreva-se aqui no YouTube da Rede Século XXI. Forte abraço a todos e até segunda, às 7 da noite.